Olá, começa aqui o Saúde em Dia, o magazine diário do S+. Humanizar competências, desafiar limites foi o mote da Semana Digestiva 2018, que este ano rumou ao Porto. Considerado o maior encontro de gastroenterologia realizado em Portugal, é a ele que dedicamos o Saúde em Dia de hoje. Vamos falar, por um lado, dos temas em debate e das principais conclusões e, por outro, dos desafios e respostas desta especialidade em Portugal. Eu em estúdio já tenho a doutora Rosa Coelho, gastroenterologista e membro da organização da Semana Digestiva 2018. Doutora Rosa, muito obrigada por estar aqui no Saúde em Dia. Obrigada eu, Vanessa. Gostaria de agradecer a possibilidade de falar deste grande encontro que foi, de facto, a Semana Digestiva no passado mês de junho, no Porto. Exatamente. Foi talvez o momento mais importante da especialidade a nível nacional? Sim, a Semana Digestiva é e foi de facto o encontro mais importante a nível da gastroenterologia em Portugal. É o encontro que reúne grande parte dos gastroenterologistas. Este ano tivemos cerca de 700 inscritos e, de facto, é a altura onde podemos discutir uma grande abrangência de temas, como veremos mais à frente. É um encontro anual? Sim, é um encontro anual que, de facto, ocorre em diferentes locais. Este ano foi no Porto, para o ano será organizado pelos colegas de Coimbra e terá lugar no Algarve. Exatamente. E humanizar competências, desafiar limites, foi a grande motivação desta reunião magna. Porque este slogan, se o posso chamar assim? De facto, a gastroenterologia engloba múltiplos temas, desde a hepatologia, onde temos temas bastante importantes e com alguma polémica a nível nacional, nomeadamente a doença hepática alcoólica, a hepatite C. Por outro lado, também engloba a endoscopia e, de facto, desafiar os limites por isso mesmo, porque temos múltiplas patologias e, acima de tudo, queremos tratar cada vez melhor, por vezes de uma maneira menos invasiva, mas caminhando sempre também para o mais invasivo cada vez mais, porque a endoscopia cada vez permite a realização de mais técnicas, no fundo que são menos invasivas versus uma cirurgia, mas também cada vez são mais invasivas face à endoscopia do passado. E também humanizar competências, do que é que estamos a falar exatamente? De facto, a endoscopia muitas das vezes e a gastroenterologia muitas das vezes é relacionada com a endoscopia e no fundo vemos a endoscopia como algo muito técnico, mas de facto os gastroenterologistas, que não são apenas endoscopistas, cada vez mais querem humanizar e é isso mesmo, não somos meramente endoscopistas, somos também gastroenterologistas do tubo digestivo, com a hepatologia, com as temáticas todas que esta especialidade engloba. Um dos objetivos deste encontro foi também o reforço do papel da especialidade face aos grandes desafios que as nossas sociedades enfrentam atualmente, e são muitos, como a obesidade, o alcoolismo, o consumo de drogas, por exemplo. Sim, de facto, no encontro tentámos abordar algumas temáticas que são, sem dúvida, importantes nos dias de hoje, pelo número de doentes que surgem com essas mesmas patologias, nomeadamente as doenças associadas à obesidade, e aí, nomeadamente, falar do papel da endoscopia, cada vez mais também interventiva nesses doentes. Por outro lado, a tão falada hepatite C, que cada vez mais se luta para a erradicação da doença, e de facto foram alguns dos temas polémicos e com crescendo importância na nossa sociedade que foram de facto abordadas na Semana Digestiva. E já vamos falar dos restantes temas. A sessão de abertura contou com a presença do bastonário da Ordem dos Médicos. Miguel Guimarães realçou ao S+, a importância dos médicos se reunirem em torno de objetivos fundamentais. O primeiro, desde logo, a partilha de conhecimentos, a formação dos médicos mais novos, mas também a formação continuada dos médicos que já têm mais experiência e têm como objetivo também, nesta partilha de conhecimentos, salvaguardar aquilo que é o património da relação médico-doente para que as pessoas, sejam os doentes, sejam os médicos, possam ter uma relação mais saudável, para que muitas situações possam resolver sem recurso, provavelmente, a exames auxiliares de diagnóstico, provavelmente sem recurso a tratamentos, mas preservá-la é também salvaguardar aquilo que é a qualidade da medicina, que é outro dos grandes desafios desta Semana Digestiva, é salvaguardar a oportunidade de desenvolver
mais o acesso, de melhorar a qualidade do acesso, de dar uma nova fronteira àquilo que é a evolução que a própria gastroenterologia está a ter a vários níveis, nomeadamente a nível tecnológico. E, no fundo, vamos todos, em conjunto, durante esta semana, perceber melhor como é que conseguimos integrar a evolução da tecnologia com aquilo que é a humanização a que a medicina pode e deve estar ligada intimamente. De facto foi uma coisa que também realçou a importância da humanização, mas também há uma preocupação com a saúde digestiva que tem um grande impacto na nossa sociedade. Como é que vê esta preocupação? Sim, é uma preocupação essencial. Repara, um dos problemas maiores que nós temos neste momento no país e que raramente é abordado é a questão do alcoolismo. Repare, nós temos aqui reunidos vários especialistas da gastroenterologia, uns mais dedicados, por exemplo, à hepatologia, outros eventualmente mais dedicados a outras áreas, e nós podemos tirar daqui vários desafios, desde as doenças víricas, desde, imagino, da SIDA, HIV, mas eu salientava a questão do alcoolismo. Portugal tem feito pouco, muito pouco, deva-se dizer, para tentar prevenir as doenças que resultam do excesso de consumo de álcool. E Portugal tem que fazer muito mais. Portugal tem que ir mais longe. O álcool não tem mais efeitos deletérios que muitas outras substâncias das quais se fala com muito mais frequência. E, portanto, é fundamental que nós interiorizemos que temos que ter muita moderação, eu não diria moderação, muita moderação no consumo de bebidas alcoólicas, que temos que ter em atenção aquilo que são os efeitos prejudiciais do álcool, nomeadamente naquilo que é o nosso próprio cérebro. O álcool mata células cerebrais, é preciso que se diga isso, e temos que conseguir alcançar um equilíbrio entre aquilo que é a nossa produção de álcool, porque Portugal é um país em que se produz, por exemplo, muito vinho e que tem alguns pergaminhos a nível internacional nesta matéria, com aquilo que é o consumo das pessoas. Nós temos que reduzir substancialmente este consumo e esta é uma missão de todos nós, é uma missão do Governo, mas é uma missão também dos médicos, que deve ser discutida entre nós, nomeadamente em encontros desta natureza, para além daquilo que é o tratamento das doenças resultantes do excesso de consumo de álcool, como é o caso das hepatites e por aí adiante. O bastonário da Ordem dos Médicos a realçar também aqui a importância de se reunirem em torno de objetivos fundamentais. Isto é fundamental também? Sim, de facto é fundamental que gastroenterologistas, mas também outros colegas de outras especialidades se reúnam em torno de temas que por vezes são transversais. As hepatites víricas são sem dúvida uma temática transversal, não só à gastroenterologia, às doenças infecciosas, mas temos também outros temas. Por outro lado, esta reunião é também fundamental, no meu entender, na questão formativa, e aí uma palavra para os internos de formação que veem o Congresso de Gastroenterologia também como uma altura de apresentarem os trabalhos que foram desenvolvendo ao longo do ano e também numa questão de formação. Este ano, tal como em edições anteriores, a Semana Digestiva privilegiou a realização, por exemplo, de alguns workshops, alguns mini-cursos que se realizavam durante a manhã e que, de facto, acabam por complementar esta formação dos internos de formação específica da gastroenterologia, que, no meu entender, é bastante importante. E na sessão de encerramento houve algumas distinções e também já vamos falar delas, mas que outros desafios se colocam em esta especialidade neste momento? Neste momento existem múltiplos desafios. De facto, a gastroenterologia, como disse anteriormente, é uma especialidade que, na sua vertente técnica, aí na endoscopia, tem cada vez mais um papel importante nas doenças e até na prevenção das mesmas. Falamos aqui na questão da prevenção do cancro coloretal, muitas vezes falado, mas também cada vez mais se fala na prevenção de outros cancros, nomeadamente o gástrico, tão prevalente em Portugal, e, por outro lado, no cancro, nomeadamente pancreático, que também cada vez mais surge como uma patologia importante, muitas das vezes diagnosticada numa fase avançada. Portanto, são múltiplas, o futuro para a gastroenterologia é múltiplo nas suas vertentes, quer endoscópica, quer médica. De facto, é uma especialidade com inúmeras
potenciais. E em qualquer uma das doenças que falou, presumo que o diagnóstico antecipado, seja precoce, seja muito importante. Sim, falamos muitas vezes no cancro coloretal, que é aquele que temos guidelines, orientações estabelecidas, e no nosso país está descrito o início, se não houver história familiar de cancro coloretal, que o início da colonoscopia de rastreio seja realizada aos 50 anos. Se houver história familiar, deve ser realizado um rastreio mais precoce, aos 40 anos, e cada vez mais se tem falado do rastreio do cancro gástrico. Muitas das vezes o doente é sedado para a realização de uma colonoscopia e, concomitantemente, pode até realizar uma endoscopia de rastreio, para, de facto, permitir não só a detecção de lesões precursoras do cancro gástrico, mas também, por exemplo, falar aqui da erradicação da Helicobacter pylori, que é tão importante na prevenção desse mesmo cancro gástrico. Já continuamos a conversar e no âmbito da semana digestiva, com algumas críticas à mistura, o presidente da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia destacou o prestígio desta reunião. Para Luís Tomé, esta é uma oportunidade para os profissionais têm para se atualizarem e não só. E é também uma oportunidade para gastroenterologistas que se dedicam mais a uma certa área na gastroenterologia se aperceberem das evoluções que, entretanto, estão a ocorrer noutras áreas da gastroenterologia a que não se dedicam tanto no dia-a-dia. É uma organização especialmente importante, sim. Qual é o papel fundamental desta sociedade para estes profissionais de saúde? Sabe que a sociedade tem como propósito, uma sociedade científica, que tem como propósito estimular a divulgação de conhecimentos, estimular a criação de conhecimentos novos, mas interessar-se também ativamente pelas circunstâncias que rodeiam a atividade dos gastroenterologistas. Deixe-me dizer, por exemplo, que nós, no decurso do último ano, temos tomado muita posição sobre o rastreio do cancro do cólon, por exemplo, que é um problema muito importante e que está, do nosso ponto de vista, a ser mal organizado e mal orientado. Do nosso ponto de vista, o Ministério da Saúde não tem os conselheiros apropriados para tomar as decisões mais certas a esse respeito, e por esse motivo é que verdadeiramente não se compreende, não se vê que haja uma atividade consistente, organizada, ordenada, a respeito de uma coisa tão importante para a saúde de todos nós, como é o rastreio populacional do cancro do cólon. Por outro lado, nós, no decurso do último ano, também tivemos a oportunidade de manifestar a nossa opinião sobre algumas restrições que existem à prescrição de medicamentos por médicos gastroenterologistas que não trabalhem nos hospitais. Existem umas doenças chamadas as doenças crónicas inflamatórias do intestino, que em certos doentes, em certas fases da doença, exigem tratamentos muito especiais, muito particulares. E o Sr. Ministro entendeu que esses tratamentos apenas podem ser feitos por médicos dos hospitais, nos hospitais. O que é que isso significa? Significa que se os hospitais já estão saturados com essa patologia, de um momento para o outro, tiveram necessidade de receber, ou terão necessidade de receber, mais umas largas dezenas de doentes, digamos, afetados por uma doença que tem descompensações imprevisíveis. E nós achamos isso muito mal. E achamos isso muito mal na medida em que os mesmos medicamentos que são necessários a outras patologias, de outras áreas, podem ser prescritos sem dificuldade num ambiente privado. São prescritos num ambiente privado, mas são levantados nos hospitais públicos, onde esses medicamentos são comprados a preços melhores, em melhores condições, por uma questão de aquisição de escala. Quer dizer, os hospitais compram centenas de ampolas, nesse respeito não há objeção nenhuma. Mas, quer dizer, a objeção há em não permitir que essas ampolas sejam utilizadas, ou esses medicamentos sejam utilizados fora dos hospitais, o que lança o caos completo nas consultas correspondentes dos hospitais. Está a ver que não é só a questão da promoção dos conhecimentos e o avanço dos conhecimentos, mas também a sociedade interessa-se também por ações que têm que ver com atitudes absolutamente injustificadas, tomadas por um ministro que não está bem aconselhado, porque o senhor ministro, quando as coisas se lhe explicam, ele chega sempre à mesma conclusão, à conclusão certa, só que como verdadeiramente os seus assessores não dispõem dos conhecimentos ou não lhe facultam as informações devidas, o Sr. Ministro toma atitudes e decisões erradas do nosso ponto de vista. Portanto, este tipo de eventos, este tipo de encontros também ajudam a olhar de uma maneira diferente para este tipo de atitudes? Mas sabe que estes eventos têm uma outra importância, uma outra circunstância que eu gostaria muito de realçar, é que é uma oportunidade para os gastroenterologistas falarem todos uns com os outros.
e para discutirem. Nós temos sempre assembleias gerais das nossas diversas agremiações e, digamos, e nessas reuniões discutimos todos estes assuntos, mas existe também, além disso, a chamada discussão informal, ou seja, aquilo que nós vamos conversando uns com os outros nos períodos em que as conferências e as preleções estão suspensas. E isso também tem uma certa relevância para nós nos apercebermos do que é que se está a passar por um lado e para o outro. Dou-lhe outro exemplo. Quando nós fazemos uma colonoscopia, nós podemos encontrar pólipos. Ora, os serviços oficiais, os serviços públicos, pagam ao médico a mesma coisa se fizer uma colonoscopia sem tirar nenhum pólipo, a mesma coisa que se tirar um pólipo ou a mesma coisa que se tirar 5 pólipos ou 8 pólipos. O que significa que pagam a mesma coisa por uma atitude que demora um quarto de hora, que pagam por uma atitude que pode demorar 1 hora e que tem um risco acrescido importante. Ora, como ninguém está disposto a fazer esse negócio, o que é que acontece? Os gastroenterologistas, cada vez que veem uma colonoscopia com 5 pólipos, mandam imediatamente o doente para os hospitais. Ora, é absolutamente incompreensível. Podiam aviar os hospitais, tratando os doentes no ambulatório, mas é natural que, nesse caso, os pagassem, digamos, esses seus gestos terapêuticos e também o risco acrescido que correm em conformidade, coisa que os serviços públicos não fazem. Portanto, se o Sr. Ministro estivesse devidamente informado sobre isto, ele não poderia chegar a uma outra conclusão que não fosse, isso é uma tolice. Críticas e conselhos de Luís Tomé em declarações ao S+, à margem da Semana Digestiva 2018. A doutora Rosa, no seu painel, abordou a questão do papel da ecografia na colite ulcerosa. Fala-nos um bocadinho desta intervenção. A ecografia abdominal é cada vez mais uma ferramenta útil no seguimento de alguns doentes na gastroenterologia, não apenas na área da hepatologia, mas cada vez mais se fala no uso da ecografia digestiva no contexto da doença inflamatória intestinal. Neste contexto, na doença de Crohn, é bem sabido o seu uso, no entanto, na colite ulcerosa existem ainda poucos estudos que falam da sua utilidade. No fundo, na minha palestra, resumi algumas dessas vantagens, salientando de facto a utilidade deste meio complementar de diagnóstico no seguimento destes doentes, bem como na exclusão de algumas complicações que estes doentes por vezes apresentam. Que mais vantagens vê na realização deste tipo de exame? Este exame, a ecografia abdominal, é um exame não invasivo que pode ser realizado à cabeceira do doente e que permite rapidamente ter uma avaliação do abdômen de um doente. No fundo, nós costumamos dizer que é o estetoscópio do gastroenterologista, permitindo assim um complemento ao exame físico. No contexto na colite ulcerosa, permite muitas das vezes diferenciar algumas situações, nomeadamente no contexto de uma colite ulcerosa agudizada, permite avaliar quer a gravidade, quer a extensão desta doença. Por outro lado, em termos, falando aqui das complicações, há alguns estudos que falam da sua utilidade no contexto, por exemplo, da colangite esclerosante primária, uma doença hepática que muitas das vezes se associa à colite ulcerosa e, de facto, é uma ferramenta muito útil e cada vez mais utilizada na prática clínica. No seu painel foi também abordado o tema do papel dos exames, ecografias, endoscopias, radiologias no diagnóstico de doenças do foro intestinal. Eles assumem um papel cada vez mais relevante. Sim, nesta sessão onde palestrei, de facto, houve especificamente a abordagem dos meios complementares de diagnóstico no contexto da doença inflamatória intestinal. Falando aqui nos meios radiológicos, temos de facto enterografia por TAC ou ressonância, o enteroTAC ou enterorressonância. Temos também o papel da ecografia, como já descrevemos, e sem dúvida o papel da endoscopia. Não só no diagnóstico, mais uma vez, quer na colite ulcerosa, quer na doença de Crohn, mas também na avaliação de complicações associadas a estas duas patologias, nomeadamente sempre o carcinoma coloretal, que de facto facilmente conseguimos fazer um diagnóstico destes doentes a partir da endoscopia e aqui falando concretamente da colonoscopia. Acha que as pessoas ainda têm algum tipo de receio em realizar estes exames? Como é que podemos desmistificar os mesmos para as pessoas que nos veem lá em casa? Falando concretamente na colonoscopia, de facto existem algumas, na minha prática clínica, acabo por perceber que existem algumas ainda reticências pelos doentes na realização deste tipo de exames. Por um lado, falando aqui da preparação, que é sempre uma preocupação dos doentes, muitas das vezes... Há muitos doentes que até
dizem que a preparação foi mais custosa, digamos assim, do que o próprio exame. Exatamente. Por um lado, a questão da preparação, mas cada vez mais temos preparações mais fáceis de realizar, com menos quantidade de conteúdo que deve ser ingerido e, portanto, cada vez mais essa preparação também é simplificada. Por outro lado, os riscos associados à colonoscopia são, sem dúvida, também uma preocupação para os doentes, mas, de facto, é um exame que, ponderado o risco-benefício e, se realizado quando indicado, é, de facto, bastante útil e penso que cada vez mais, pela questão da anestesia, é também cada vez mais um exame bem aceito pelos doentes, pelo facto de cada vez mais a anestesia ser de fácil acesso para a maioria dos doentes. Já continuamos a conversar. O novo protagonismo do Helicobacter pylori foi um dos temas em análise na semana digestiva. Pedro Boal Carvalho, do Serviço de Gastroenterologia do Hospital Senhora de Oliveira, em Guimarães, explica a importância dos algoritmos terapêuticos. O Helicobacter pylori é uma bactéria que está presente no estômago, ela coloniza o estômago, muitas vezes a partir da infância, e permanece connosco toda a vida, a não ser que seja erradicada. Não é transmissível na idade adulta, na maioria dos casos, mas é uma bactéria que permanece connosco e, portanto, antes, se não for erradicada, não nos veremos livres dela. Na sua apresentação falou em algoritmos terapêuticos desta bactéria. Em que consiste? Algoritmos terapêuticos, no fundo, têm a ver com a nossa forma de abordar esta bactéria, de que forma que vamos iniciar o nosso tratamento. De facto, houve uma grande mudança de paradigma nos últimos anos. Antigamente usaríamos esquemas mais simples, mais fáceis, mas cuja eficácia se revelou claramente insatisfatória. Desta forma, recentemente temos vindo a alterar os nossos algoritmos para a escolha de esquemas terapêuticos mais prolongados, com mais antibióticos, mas que nos permitem, de facto, erradicar a bactéria com maior sucesso. E é de facto importante erradicar esta bactéria porque 85% da população pode sofrer e sofre desta bactéria. Exatamente, Portugal é um dos países europeus, se não o país europeu com maior prevalência de Helicobacter pylori. O Helicobacter pylori, para nós percebermos, está associado a inúmeras patologia ulcerosa, quer do estômago, quer do duodeno, mas também, e mais importante, ao desenvolvimento do cancro gástrico, que no nosso país é um dos cancros com maior importância. Desta forma, a erradicação desta bactéria tão prevalente e tão importante deve ser um foco de atenção para a comunidade médica. Portanto, podemos dizer que estamos num bom caminho para combater esta bactéria, tanto em rastreios como na avaliação clínica? Sim, eu espero que sim. É esse o nosso papel, é por isso que nós desempenhamos a nossa prática clínica, é para mudar um pouco as mentalidades e para contribuir para que consigamos, de facto, reduzir a incidência, se não erradicar completamente o Helicobacter pylori. E, doutora Rosa, antes de vermos a reportagem, falávamos aqui portanto, da anestesia e do facto de muitos destes exames já poderem ser feitos com recurso à anestesia. Isto contribuiu para que muitas pessoas fossem fazer os exames? Sim, de facto, sendo uma das principais preocupações dos utentes, dos doentes, é de facto uma mais-valia e, sem dúvida, muitos doentes acabam por aderir muito mais ao rastreio pelo facto, e falando aqui do rastreio do cancro coloretal, pelo facto da colonoscopia ser realizada com anestesia. Falando também aqui na endoscopia digestiva alta, muitas das vezes é um exame que é realizado sem anestesia, mas por vezes o doente não tolera e, nesse caso, teremos sempre a opção da anestesia e, de facto, também facilita a adesão ao doente à realização desse mesmo exame. E em traços gerais, como é que está a saúde digestiva dos portugueses? De certa forma, penso que cada vez mais há um alerta da população para alguns problemas gastroenterológicos, nomeadamente falando sempre da questão oncológica, do cancro coloretal, do cancro gástrico, do cancro pancreático, da neoplasia do pâncreas e, de facto, também cada vez mais temos doentes a procurar ajuda por questões funcionais. O síndrome de intestino irritável é, de facto, uma patologia muito prevalente na nossa população e cada vez mais esses doentes têm acesso a tratamento e com uma melhoria da qualidade de vida, porque de facto a gastroenterologia tem cada vez mais tratamentos acessíveis e que permitem a melhoria da qualidade de vida desses doentes. E são muitas, disse algumas, as doenças do sistema digestivo, digamos assim. Há alguma que mereça uma especial preocupação, que tenha uma maior prevalência em Portugal?
No que diz respeito à prevalência, temos sempre na questão das neoplasias, o cancro coloretal e a neoplasia gástrica, o cancro gástrico. Falando de patologia não oncológica, como disse, o síndrome de intestino irritável e algumas patologias funcionais, nomeadamente a dispepsia, dispepsia funcional, que acaba por ser bastante prevalente na nossa população e são, de facto, patologias bastante importantes. Por outro lado, cada vez mais se tem um alerta para o diagnóstico de doenças inflamatórias do intestino, nomeadamente a doença de Crohn e a colite ulcerosa, que pelo facto dos gastroenterologistas terem mais informação, estarem mais alerta e disporem de mais exames complementares de diagnóstico, nomeadamente o acesso à colonoscopia, a exames radiológicos, permitem um diagnóstico muito mais atempado e um diagnóstico mais vezes realizados nestes doentes com patologias inflamatórias do intestino, colite ulcerosa e a doença de Crohn. Já continuamos a conversar sobre a Semana Digestiva 2018. Vamos fazer um curto intervalo e voltamos já de seguida.